Paz, família no barco, salve Maria Imaculada. Ó, nós aqui de novo, navegando, bendito seja Deus por isso. Logo de cara eu vi que você percebeu algumas diferenças no nosso cenário. E olha só, que coisa linda, tá vendo? Tá bonito, não tá? Tá? Demais. Tá bonito com o Eltinho, ó. Que voltou, apareceu, tinha sumido. Eu tava por aí, né? Tinha ido pegar um dote em Minas Gerais, ele veio, tá mais feliz, tá mais radiante agora. Olha só que coisa linda. Deu Ei, certo, né? Voltei. voltou. É um incógnito ainda no lugar que ele tava, mas ele voltou, isso é bom, tá? Galera, você sabe que toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tem uma conversa edificante aqui em No Barco Podcast. E hoje não vai ser diferente, mais uma conversa para edificar, para mudar a tua vida. Então se prepara aí, inclusive para compartilhar essa conversa, que eu tenho certeza que vai tocar a realidade de muitas pessoas que estão nos ouvindo, ou a realidade de pessoas que conhecem alguém que precisa de escutar essa conversa que vai rolar aqui hoje. E antes mesmo de você fazer qualquer outra coisa, se inscreva no nosso canal. Tem muita gente que passa por aqui Exato. e não é inscrito no canal. Agora não sei por que é feio ficar escutando a conversa dos outros e não se inscrever no canal da pessoa. Inclusive elogia e tal, e não é inscrito, não dá pra entender. E se inscreva no canal, não custa nada, tá? Se quiser, espera um minuto pra você se inscrever. Vamos lá, espera aí um minuto. Bom, vou tomar um cafezinho Toma aqui. aí. Aí, ó, deu tempo, se inscreveu. Agora você vai lá e curte, tá bom? Não custa nada, faça isso. E do mais, esse cenário que você tá vendo aqui, ele tem um custo. Se você quiser ajudar esse podcast a se manter, você não paga nada para escutar essa conversa, certo? Mas se você quiser participar, quiser colaborar para esse negócio acontecer, tem um Pix aqui embaixo na descrição do vídeo que você pode entrar e fazer uma doação espontânea para o No Barco. A gente tá no projeto Dai-nos uma Tartaruga. Então uma doação de R$ 2 você ajuda essa coisa a acontecer, olha só. Então não tem desculpa. É só disposição e generosidade do seu coração. Exato. É isso, José? Exatamente, isso mesmo. Então, fica aí, seja generoso, né? Pra nos ajudar a manter tudo isso. Amém. Então bora pra conversa. Doutora Carol, Prazer. satisfação, viu? Tá com você Satisfação aqui. minha tá aqui nesse programa com cenário lindo, novo, gente. Estamos estreando. Olha só que legal, chique. maravilha. Primeiro programa do ano, você viu aí, você clicou, então você viu que a doutora Carolina Delage está aqui conosco hoje, estreando esse cenário. Olha só, tinha que ser um convidado de peso, né? Tinha que ser responsa. Então, aí, que bom que você veio, viu? Espero poder contribuir. Eu tenho certeza que vai contribuir. Fez boa viagem de lá até aqui? Boa viagem. Que boa viagem, ela chegou aqui, boa viagem para chegar no barco, que bom. Queria também cumprimentar o Éder, que tá ali escondido com a galera da equipe, já tá fazendo Bastidores. parte ali da galera. O Éder já se turmou, maravilha, que bom, obrigado por terem vindo, viu? Doutora, eu queria lhe apresentar, mas para não cometer nenhuma gafe, não correr esse risco, eu queria que você se apresentasse pro pessoal que escuta no barco, quem é a doutora Carol? Olha a intimidade, doutora Carol. Sou doutora Carol. Doutora Carol tem 44 anos. Sou casada com o Éder. Fiz medicina, depois ginecologia e obstetrícia, depois me especializei em endocrinologia ginecológica, cirurgia videolaparoscópica e robô. E aí, em 2013, eu acabei indo para os Estados Unidos. Conheci um médico chamado Thomas Hilgers, que é o fundador do método Creighton e Napra, métodos naturais de apreciação da fertilidade. E lá, por um acaso, sem saber muito o curso que eu ia fazer, né? Depois eu entro no detalhe da história, mas eu acabei fazendo um curso de teologia do corpo e, embora já fosse católica, aí que eu tive realmente a minha conversão. Então, tudo que eu tinha aprendido e usado na minha formação até então, eu entendi que a direção do barco estava errada. Eu tive que mudar a direção do meu barco. Ô, doutora, assim, quem escuta você falando que é médica, ginecologista, deve pensar, mas existe médico cristão? Combina? Existe, né? combina, gente, combina muito. Vou dar várias dicas hoje. Porque é uma incógnita, viu? Quando a gente fala de ciência, a gente acha que ela tá totalmente desvinculada da fé. Mas não, não está, né? Não. E você sempre quis ser médica? É sonho desde de criança, assim, não? Nossa, sim, porque meu pai é anestesista. Então já tem uma inspiração na família. E ele trabalha muito até hoje.
E minha avó falava assim, né, que ele chegava em casa e eu falava assim: "Quando eu crescer eu vou ser médica para eu sair trabalhar e você descansar um pouco". Olha só, Já tinha bons princípios desde cedo. pra poupar o pai. É, isso nunca aconteceu, porque eu não fiz a especialidade Aham. dele, né, mas eu acho que muito, assim, do amor que eu tenho pela medicina, essa vontade de cuidar das pessoas e tal, eu vejo isso muito no meu pai, assim, acho que eu Hum. aprendi dele, assim. E a questão da fé é de família também? Não. Nossa, não. Não, assim, minha família é católica, mas católica IBGE, assim, Hum. né? Nunca foi Consta nos dados lá. muito praticante, exato. Mas eu fiz primeira comunhão, depois fui batizada, né? Fiz primeira comunhão. Aí, na verdade, quando eu tinha 14 anos, meus pais se separaram. Hum. E com 15 anos eu fiz encontro de jovens com Cristo. Aí que eu me aproximei mesmo, assim, e acho que foi uma fase mais delicada da minha vida, então ter feito encontro fez total A diferença, vulnerabilidade é assim. maravilhosa, né? Pra chegar perto de Deus. Eu sei bem como que é Nós isso. partilhamos disso, né? É. Não, foi fundamental, assim. E aí que eu comecei a frequentar mais, né? E aí que eu fiz crisma, mas ainda, por mais que você busque, né, vá à Uhum. missa todos os domingos e tudo mais, eu falo, gente, como demorou para eu ter acesso e entender determinados dogmas e doutrinas da igreja, assim, documentos, Sim, né, as encíclicas. A igreja tem tanto documento que Sim. ensina tanta coisa pra gente, a gente não tem o hábito de ler, né? exato. Eu não tinha. Uhum. Então, foi daí só, tipo, uns 15 anos depois que eu acabei tendo a minha conversão mesmo, Mas assim. essa iniciativa na vida da igreja ali de paróquia, você tomou sozinha? Pra ir pro encontro de jovens? Ou Coisa de colégio, assim, Olha porque, só. a galera do colégio vai fazer, minhas amigas vão fazer, eu vou fazer também. Uhum. Eu E gosto, foi eu gosto ótimo. de entender essa parte da vida das pessoas que vêm aqui, porque a gente começou a nossa caminhada com Deus enxertado dentro da missão. Então a gente tem esse id muito apurado em nós. E o no barco, né? É esse instrumento que está sempre em movimento de ir ao encontro do outro, evangelizar, falar de Deus e cumprir a grande comissão. Então eu sempre gosto de olhar para a vida daquela pessoa que está aqui conosco, saber como é que ela chegou a Jesus e como isso agora que ela faz da vida dela, seja lá o que for, contribui para que esse ID aconteça. É, eu entendo, eu penso assim, doutora, a grande missão da igreja, de C.S. Lewis, né, é levar as pessoas para perto de Jesus e fazer com que elas se tornem parecidas com ele. Uhum, É a grande missão da igreja, a gente está aqui para isso. O No Barco é essa extensão da igreja. Então eu acredito muito que você, na sua profissão, sim. tem essa possibilidade de anunciar o evangelho, ainda que você não cite capítulos e versículos da Bíblia. Né? Porque quando a gente escuta, sei lá, em Mateus 28, Jesus, antes de subir aos céus, né? Jesus está ali para cumprir, concretizar a sua missão e vai deixar a sua última dica para a igreja que está ficando. Ele pega e diz: toda autoridade me foi dada, então eu sou o Senhor de todas as coisas. E agora eu estou dizendo para vocês: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. É, Daí a gente pensa o quê? Então, se eu virei cristão agora, eu vou ter que largar tudo, né? Literalmente, é. colocar uma Bíblia embaixo do braço, sair subindo nos púlpitos na igreja e pregando. Não necessariamente, né? Não, é. Eu sei que você consegue levar o evangelho, fazer a luz do evangelho brilhar num ambiente que rotineiramente a gente acha assim, não tem como, dentro de um consultório, sei lá, dentro de um Uber. Como é que eu vou falar no meio da obra ali? Não tem como. É possível, né, doutora? É possível. E eu queria que você, então, falasse para nós como é que a doutora exerce a sua missão, essa aqui tô falando de ID mesmo, dentro da medicina, por exemplo, que a gente acha tá Eu distante. acho que é até interessante ela frisar, porque ela falou pra gente que na adolescência chegou a fazer o crisma, fez tudo, mas ainda não tinha tido aquele impacto que é Uhum. necessário para você viver bem a sua fé. É, Mas você vai para um ambiente que talvez você não esperava que fosse viver aquele impacto tão forte, como se você estivesse no encontro de Uhum. jovens, exato. certo? Então eu acho que entra nisso também, alguém que Sim. está fora da sua área. Colocar assim, para mim ter essa experiência forte, eu vou ter que ir ali para aquele encontro, eu vou ter que conversar com aquele padre. Você não, você foi para uma formação profissional. Uhum. E lá você é impactada de um modo, então acho que já entra nisso também, que você pudesse partilhar.
Tá. Acerca Que dessa bombardeio, né, experiência. doutora? Mas eu acho que no Começar. decorrer da conversa vai ficando mais fácil da gente É. citando também de novo. Vai. Eu vou tentar falar as coisas numa ordem cronológica, porque eu acho Certo. que ajuda Fique à a gente vontade. a eu não me perder tanto, porque eu tenho muita coisa para contar. Mas, basicamente, então, por uma dificuldade minha de engravidar, não estava conseguindo engravidar, eu já tinha me submetido aos tratamentos de reprodução artificial algumas vezes. E aí, um casal mais velho desse movimento que eu participava, no Movimento Pax do Colégio Santo Américo, veio conversar comigo. Olha, Carol, então você está fazendo FIV e tal. Você já leu a encíclica Dignitas Persona, da Não Vitae? Vem comendo pelas beiradas, né? Eu falei, não. Então, você sabia o posicionamento? Não sei o que. Eu falei, não. Isso, assim, teoricamente, eu já tinha conversado e pedido orientação para alguns padres. Uhum. Ah, não, tudo bem, nessa circunstância, tudo bem. Aí, esse casal mais velho falou, não, não é tudo bem. Tipo, lê esses documentos. A hora que eu li, eu falei, ui, tô tudo errado. Não quero mais fazer nada. E aí é meio tenso, né? Porque você fala, bom, ok, eu entendi que o caminho não é esse, mas então qual que é o caminho? Mas então aí você já tinha uma consciência piedosa. Tipo, pra se dobrar diante de uma leitura, então você já tinha um coração inclinado a. Eu acho que assim, eu vinha buscando, né? Uhum. Assim, eu vinha buscando me aprofundar na fé, eu estava ajudando a dar o curso de Crisma, Ah, então já então, tinha. eu estava sentindo muito essa sede, assim, essa necessidade de me aprofundar na fé. E Já aí, era médica já? já. Isso foi em 2012, talvez. Eu terminei a faculdade em 2004. Uhum. Daí eu falei, ok, não é esse o caminho, mas então qual é? E também a real é porque esses tratamentos são uma Judia. Sim. porcaria, entendeu? Ninguém conta qual é o custo emocional, financeiro, físico, espiritual que esse negócio tem. Então a real também é que eu não aguentava Existe o mais. desgaste que é ocultado, né? Exatamente. Aí quando você olha e fala assim, nossa, tem um motivo muito forte para eu não fazer mais esse negócio, tipo, faz total sentido, né? Até um alívio, né? Deu um Dá um alívio. conforto. Exatamente. E aí, só que você se sente no mato meio sem cachorro, entendeu? Porque você fala assim, bom, entendi que o caminho não é por aqui, mas então qual que é o caminho, Uhum. né? E quanto o casal quer engravidar, essa vontade, esse desejo de gerar uma vida, ele é muito legítimo. E como a ciência te coloca, né, a fertilização in vitro, a reprodução assistida como solução, você agarra aquilo com unhas e dentes, acha que você está fazendo a melhor coisa do mundo. Só que ninguém te Uhum. conta, né? E no meio, poucas pessoas questionam, né? Sabe por quê? É conveniente não se questionar. Certo. Porque quando você vai lá, pega um óvulo seu, pega o espermatozoide, faz o embrião, transfere para dentro do útero, você sai do laboratório, da clínica, você fala, bom, tô grávida. Tudo certo. Transferi um embrião aqui, eu tô grávida. Uhum. Dali 12 dias você faz um beta-HCG negativo. Você fala, mano, pra onde foi parar isso? Tipo, como assim? O que aconteceu? Então, é um looping, assim, muito Você forte é louco. de emoções e de questões mesmo, né? Assim, até espirituais. Sim, E sem aí, dúvida. chega a proposta assim, não, então, agora a gente vai congelar alguns embriões para só transferir um ou dois. Aí você fala assim, cara, como assim? Tipo, o embrião não é meu filho? Como que eu vou ter um filho congelado? E quando você tipo, coloca essa questão assim para o médico, né? Assim, a brincadeira que eu ouvi era assim, não, fica tranquila, a gente põe um cobertorzinho em volta dele. Tipo, oi? Sabe? Então é isso, assim, não, eu acho que é tão louco, né? Se a gente toma consciência mesmo do que tá acontecendo ali, o negócio é tão maluco que no fim ninguém leva com a seriedade Sim. que você deveria levar, porque senão desiste, acaba, esquece, ninguém faz, nem o médico, nem o paciente, nem a biomédica que tá ali no laboratório, né? Porque existem alguns dramas, assim, graças a Deus eu pessoalmente não passei, mas eu, né, tenho amigas, colegas, pacientes que passaram, assim, transfere um e engravidou. O que você faz com os outros que estão congelados? Dali 5 anos, ou você joga no lixo,
Ou você doa para pesquisa ou você doa para outro casal. Imagine. Aí você fala assim, gente, como assim, né? É como vai desenrolar, você- vai ganhar uma proporção muito grande, É né? como você manipular a vida com a mão. Algo O precioso. tempo o tempo inteiro, todo. o tempo inteiro. E aí, assim, tipo, transferiu mais um, não deu certo. Descongela. Aí descongelou, esses morreram no meio do caminho, sobrou um. Vamos fazer uma biópsia para daí transferir. Gente, ninguém conta que aquela vida não foi concebida para estar nesse ambiente, né? Eu uso uma analogia assim, tipo, eu vou te largar 5 dias lá na Lua, num ambiente bem hostil, se você sobreviver, você volta para a Terra. É Meu mais ou Deus. menos isso que fazem com o embrião. Uhum. Óbvio que não vai E sobreviver, você né? olha, né? Dentro de um laboratório, aquilo ali é só mais um dia de trabalho, aquele monte de embrião sendo descartado. Não, e tem uma biomédica que quando a paciente falou assim, eu quero que os meus embriões sejam descartados, ela não teve coragem de descartar. E a paciente falou assim, não, abre aí o lixo e joga na minha frente, que eu quero, não vou doar para pesquisa e não vou doar para outro casal. Nossa, que loucura. Meu Deus A do hora que céu, ela é viu forte, que velho. ela teve que jogar aqueles. Gente, porque embrião, né? Fecundou, dividiu uma vez, já é uma vida única, né? Com um material genético que é único, com uma alma que é única, e que você tá jogando no lixo, né? Não interessa se é um bebezinho recém-nascido, uma criança de 5 anos, um senhor de 80 anos. É uma pessoa. Você tá jogando uma pessoa no lixo. Exato, porque a gente vê aqui, nós que estamos aqui, esse foi o princípio. A Nossa, gente já foi isso, né? já fomos isso. Essa realidade. É o nosso princípio. O senhorzinho de 80 anos, esse foi o princípio dele. O curso natural que ele ia seguir, esse embrião ia seguir também, se não tivesse essa interrupção. A pergunta é, a partir de quando ele ganhou a dignidade a ponto de não ser descartado e jogado fora? Exato. Que tempo da existência dele falou assim, não, a partir de agora não pode mais jogar fora. Antes disso podia. É louco você parar pra pensar isso. Exato, porque isso deve, assim, deve valer desde o primeiro segundo da Exato, fecundação, né? Mas é isso, acho que a ciência não coloca como vida, não coloca como pessoas, porque senão as pessoas desistem, Uhum. né? E acham que elas não têm solução. Então, eu acho que a maioria das pessoas não se questiona, porque é conveniente você não se questionar. Se você se questionar, você vai ver que a conta ali não fecha, você vai desistir de se submeter a esses processos, a esses procedimentos, e aí você acha que você não tem solução nenhuma. Uhum. Que então era o caminho que eu me encontrava. Entendi. Até que uma amiga falou de um Ô, médico. doutora, só antes uma coisa, pra não, a gente não perder o fio da meada. Vamos lá. Mas antes mesmo de você passar por essa experiência que você vai contar, né? Uhum. Você fazendo, porque você tinha o sonho de ser mãe e tal ali. Mas ainda assim vinha na sua consciência meio que um freio moral, um incômodo interior. Falou assim, não só por conta das questões óbvias ali, mas interior. Eu acho que eu não deveria estar fazendo isso. Alguma voz interior, você percebe alguma coisa assim? Não. Olha, eu sofria muito durante o tratamento, mas para mim não era uma coisa clara. Não sabia identificar. Da onde vinha o sofrimento. Eu não sei se, com certeza, de um excesso de hormônio, que também me fazia muito Uhum. mal. Desse looping todo emocional, né? E de achar que a coisa não fazia sentido. Assim, para mim, não fazia sentido, entendeu? Porque a gente sabe, nós somos filhos de Deus. Tem uma lei natural no nosso interior que é como se fosse o eco da voz dele, né? A todo instante. Então, por exemplo, não só nessa circunstância, mas toda coisa que a gente vai fazer de errado na vida, né? Nós nascemos, por exemplo, numa família católica. Toda vez que a gente ia fazer alguma coisa tava contrário àquilo que nossos pais nos ensinam, vinha o eco O princípio, no né? interior do princípio, sabe? Então, eu vejo assim, tem muita gente que vai se afastando e essa voz vai ficando mais difícil de escutar. Mas que no fundo, sempre existe aquele senso moral, meio que, ainda que turvo, mas existe ali na Existe. pessoa. Existe, e eu te falo assim que é isso, eu acho que tem pessoas que percebem isso de uma maneira mais clara do que Uhum. eu. Para mim não estava muito claro. Sim. Mas muitos casais que eu atendo no consultório falam, tipo, doutora, eu fui no médico, ele me propôs FIV, mas isso para mim não faz o menor sentido. Uhum. Tipo, tem alguma coisa de errado nisso daí, eu não quero me submeter a isso. É muito frequente, assim, e é maravilhoso as mulheres, né, ou os casais que dão peso para essa voz, né, Que para essa demais. percepção
Não deixem de dar, não deixem de ir atrás e buscar as respostas, porque a verdade existe Uhum. e cedo ou tarde ela aparece, E gente. eu tô falando justamente por isso, porque talvez alguém que esteja nos ouvindo foi convencido, né, pela razão que não tem nada demais. Mas tem essa voz no interior e o nosso apelo é que eu sugiro a você dar um pouco de atenção para essa voz, para evitar transtornos futuros piores, entende? Mas eu acho que é até por conta de honestidade de um bom profissional, né? Um médico. Que se coloca uma paciente a se submeter a todo esse tratamento, tem que ser colocado com muita clareza todas as possibilidades que ela está se colocando, Ele os, concorde ou não, né? os riscos que não são visíveis aos olhos, mas que ela só tá vendo ali o bem dela, já tá com a criancinha no colo e tudo que ela vai vivenciar, mas você era médica. Então, de certo modo, a parte clínica ali você entendia tudo, né? Até mesmo o funcionamento do corpo da mulher e tudo. E uma pessoa simples que não tem esse É, conhecimento, como é que ela fica diante de um médico que apresenta só um mar de rosas para ela, né? Então acho falou que é lei, né? essa conversa aqui é importantíssima para todas as mulheres que vão estar assistindo, né? Porque eu falo assim, a primeira influência que eu enxergo, até de você tentar manipular quando você vai ter um filho ou não, vem da mãe, da tia, da prima mais velha, Que que cobra, né? sempre usou tudo aquilo também, os métodos anticoncepcionais. E para você estar seguindo um rumo natural que é a sua avó, enfim, quem veio antes já seguiu. E para você é muito natural, não tem ninguém que discorde daquilo Aham. e os riscos nunca vão ser apresentados para vocês, né? Então eu queria que a senhora também comentasse um pouquinho a respeito disso, porque você tem essa visão clínica, né, de entender o que funciona por trás, mas o povo de casa não tem. Tem riscos, né? Assim, você estimular o seu corpo com hormônios, além do que ele produziria ou ele necessitaria, tem uma série de riscos, né? Existe a síndrome de hiperestímulo ovariano, que dependendo do grau dela, você tem que ser internada no hospital para receber um tratamento clínico para você controlar esse efeito hormonal excessivo no corpo. Quando você faz um hiperestímulo no ovário, né, para que você consiga, durante um procedimento, pegar vários óvulos para que sejam fecundados e você ter vários embriões, e aí você fazer o processo de transferência, o procedimento para você fazer a coleta de óvulos também pode ter algumas intercorrências. É invasivo. Ele é feito através de um ultrassom Ah, tá. transvaginal, mas na ponta do transdutor do ultrassom tem uma agulha Uhum. que você entra, então, pelo canal vaginal da mulher para chegar lá no ovário e aspirar esses Ah, é óvulos. superativo. Então, às vezes, você pode pegar um vaso Sim. sanguíneo, uma artéria ali e ter um quadro de sangramento, a paciente tem que ir para o hospital, tem que ficar sendo monitorada, entendeu? Então, assim, existem os seus riscos, né? Mas, de novo, eu acho que nada chama mais atenção do que um estudo em inglês que eu vi que mostrou que para que você consiga ter um bebê vivo em casa, cerca de 300 morrem. É muita Meu vida. Nossa, Deus do céu. uma loucura. Então, assim, é muita vida sendo manipulada, né? É 1 para 300. 1 para 300. Meu- Então, por mais legítimo que seja o desejo pela maternidade, que seja esse amor que você tem aí dentro, Que é legítimo, para né? ser mãe, para ser pai, não justifica você matar 300 filhos seus para ter um em Uhum. casa. Entendeu? Mas isso não é apresentado. Nem a questão do que é feito depois com os embriões, né? Porque às vezes vira uma questão dramática. Eu tenho uma paciente, ela queria muito engravidar, não estava conseguindo, foi para os processos de reprodução artificial, congelou os embriões e engravidou espontaneamente. Olha só. Aí depois engravidou espontaneamente de novo. Aí depois o marido dela faleceu e ela falou assim, gente, o que eu faço com os outros 5 embriões que eu tenho lá? Tipo, eu não tenho condição de ter mais 5 filhos sozinha. Olha só. E agora? E agora? Você Loucura. já imaginou o drama? Demais. E aí, tipo, é isso. Em 5 anos, joga fora, doa pra outra pessoa, doa pra pesquisa. E ainda mais tendo filho, né? Que você olhar, assim, meus filhos estão aqui. Qual é a diferença agora, né? Até Meu mesmo se Deus, você que ter um drama. filho, ter ele nos braços e falar assim, eu vou dar pra alguém também, mesmo que fosse uma doação. O peso que não causa pra pessoa falar que doou também, depois, né, futuramente, o que vai causar nela? Exato. Uma loucura. Então, isso não é falado. A quantidade de síndromes
em crianças e que está se notando uma certa coincidência Uhum. com determinadas síndromes e crianças que vieram do processo da Existe correlação. reprodução assistida. Exato, mas abafa-se, né? Abafos, né? Eu fico pensando, Ninguém ó, fala nada. no sentido mais prático da coisa, vou baixar um pouco o nível, mas eu fico imaginando, depois que aquele bebê crescer, e vier pra ele essa ideia, como é que ele aceita isso? Ó, eu fui manipulado ali no início da minha vida. Sei lá, eu sou uma experiência de laboratório, o que eu sou? Imagina o drama interior de uma pessoa que sabe que ele não foi gestado de forma natural. A gente não para pra pensar esse tipo de coisa. Não. Não. Porque é muito Tem- é meu sonho e eu não tenho, agora eu tenho que realizar. Não importa o que eu tenha feito na vida, né? Ou é uma consequência da vida, mas assim, eu sou o senhor da minha vida, né? Acho que é meio que a síndrome já que acontece ali dentro do pecado original, né? Eu É. quero fazer do meu jeito, eu sou o senhor da minha história. É. Quando eu quiser ter filho, eu vou ter, eu vou deixar com jeito. A qualquer custo, né, gente? Uhum. Mas é isso, a gente tem que lembrar. Eu sempre falo, eu acho que a nossa saúde está num tripé, no físico, no emocional e no espiritual. A gente sempre Uhum. tem que cuidar dos três, né? E a que custo? Custando nesses três âmbitos da saúde, E- né? Físico, emocional e principalmente espiritual. E existe uma hierarquia, né? É a hierarquia, né? A hierarquia do físico, do espiritual e do intelectual, né? Do mental. Só que a gente inverte. A gente deixa o espiritual por último. Primeiro eu vou cuidar do meu corpo, que é a questão física, visível, meus status, eu quero viajar, eu quero ter, sei lá, a melhor profissão, então vamos cuidar do físico. Depois eu vou pensar em elevar um pouquinho a minha mente, a minha alma e por último, vou pensar no transcendente. Exato. Inverteu tudo, a hierarquia. Agora, quando você coloca o espiritual em primeiro lugar, meu amigo, a vida deslancha. Eu reprogramo o funcionamento da vida humana de uma forma extraordinária. E é uma garantia de você deitar no seu travesseiro nos próximos anos e tá tranquilo. Porque a conta vem depois, como a senhora tá falando, né? Vem. Depois vai vir ali tudo, toda a bagagem daquilo que você fez, você vai ter uma consequência de tudo, né? Bom, mas a gente tá vendo aqui que então é um testemunho de alguém que viveu, né? Alguém que tá falando de forma terceirizada. Então você passou por esse processo, né, doutora? Passei. E diante desse processo você foi redescobrindo meios de lidar com a questão que lhe tocava a realidade. Não posso ter filhos. Exato. Daí, uma amiga, que é neuro-oftalmologista do Rio de Janeiro, já sabia do Dr. Hilders, do método Creighton e NAPRO, e me Não era uma convidou... ginecologista? Não, Olha só. ela é neurooftalmo. E aí ela me convidou, ela falou, olha, eu tô fazendo o curso, mas eu sou neurooftalmo, a gente precisa de uma ginecologista fazendo esse curso para levar esse método pro Brasil. E você não quer virar paciente do Dr. Hilders? Eu falei, faz sentido. Só que quando ela estava indo, o curso é sempre, ele é ministrado em 2 fases. Ela estava indo para a segunda fase. Ela falou, olha, tem um curso junto que chama Love and Life, que é da teologia do corpo. Você não quer vir para esse curso? Porque aí você começa a entender um pouco as coisas, tal, nananã, e depois você faz o curso da parte médica mesmo. Eu falei, tá bom, vou ver e tal. Gente, totalmente assim, ó, solta na marola. A deriva. A deriva, meu barco não tinha bússola, acho que o timão tava meio Acho que você quebrado. tava só com a boia, né? Só com a boia. Totalmente solta na marola. Eu falei assim, bom, eu tenho um monte de paciente para nascer, eu sou adepta do parto normal, né? Falei assim, eu só comecei a colocar condição. Eu falei, não, eu só vou se as pacientes nascerem. Aí, tipo, o curso era 12 de abril. 5 de abril, nasceu a última de parto normal. Acho ótimo isso. Aí eu falei assim, nossa, eu acho que então eu preciso começar a ver passagem e tal. E ela me ligando, vamos, você fica na casa da Carolyn comigo, não sei o quê, nananã, tal, é mais barato que hotel, vem, se inscreve e tal. E eu assim, ai meu Deus. Aí eu ainda coloquei mais uma condição. Eu falei, não, eu só vou se eu conseguir trocar os créditos do cartão de crédito por milhas. Porque eu não tenho dinheiro para comprar passagem. Tá dificultando. Dia 6 eu comecei a ver isso, dia 9 eu tinha conseguido trocar para embarcar no dia 10, chega lá dia 11, o curso era dia 12. Nossa, apertado o prazo aí. Não, e foi dando certo. Presta atenção que eu fui embarcar overbooking. Eu falei, gente, ferrou, vou perder o curso, né? Porque o curso já era no dia seguinte.
como é que eu vou avisar a Carol e a Carolyn e tal, não sei o que, nananã. Aí vira a mulher e fala assim, então vem aqui, você vai embarcar. Me colocou na primeira classe. Uau. Eu cheguei lá. Eu falei assim, Carol, eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas eu já entendi que Deus me quer aqui, porque ele me pôs na primeira classe. Louvado seja Deus. Você notou isso? O Espírito Santo tira onda, né? Com a cara da pessoa. Exatamente. Daí, no curso de Love and Life, que era o curso da Teologia do Corpo, que eu também, pela primeira vez na vida, comecei a entender alguns porquês da nossa igreja, né? E aí, gente, é isso, quando Deus quer, ele toca a gente, porque o meu inglês, ele é básico. Eu não sei como eu fui entendendo a teologia do corpo em inglês, porque o curso era em inglês. Meu Deus do Imagina, céu. fazer um curso. Uma coisa é você pedir um pão na padaria, né? Outra coisa é fazer o curso de Exatamente. teologia do corpo. Good morning, né? E acabou. Mas sabe que o Espírito Santo tem uma ação específica nesse dom aí. A gente conhece um padre que ele estava em Roma e uma mulher chegou e pediu pra se confessar, né? Aí ele falou, tudo bem, atende sua confissão. Arrumou um cantinho lá, atendeu a confissão dela. Quando ela foi dar tchau, ele já não entendeu mais o tchau dela. Ele não sabia nem que língua ela falava. Só que durante o momento da confissão, um falava com o outro como a gente tá se falando aqui. E ele viu ela indo embora conversando e ele falando e os dois sem entender nada. Porque ninguém entendia uma língua do outro. Olha. E nesse curso é muito bonito, porque eles disponibilizam um padre para estar presente durante o curso inteiro, né? Porque além de algumas aulas, ele faz a missa todo dia. Olha só. Muito legal. E quando você quer se confessar, um padre polonês maratonista ainda por cima, né? Eu falava assim, gente, que demais, Father Jay. Eu saía Legal. das aulas, Father Jay, I need to confess. Ia lá me confessava em inglês. E eu Que acho que demais. eu acho que daí foram caindo as minhas fichas. Eu fui entendendo os porquês. Aí eu entendi que eu tava assim totalmente no caminho errado. Eu acho que os 5 dias do curso, assim, eu acho que eu desidratei. Esse curso de é um tanto que retiro. É, Pelo eu ia que falar, não foi só um curso, foi um Não, retiro que ela isso fez. é uma isca pra pegar os intelectuais, né? Então, você é da razão, então vem cá. Pode ser, pode Meu Deus ser. do céu. Foi maravilhoso, foi muito legal. E foi quase um retiro mesmo, porque a Carolyn, que é a americana que recebe a gente, é uma super mãezona. Super acolhedora. Então, eu chegava em casa, ela me botava na poltrona, um cobertorzinho, um chá, Meu Deus do céu. botava a gata dela no meu colo Era e falava, Deus. vai, Era Deus se pegando no colo. recupera. Exato. Deus te pegou no colo. Muito. Todo mundo precisa de uma Carolyn, né? Na Precisa. vida. Meu Deus do céu. Foi demais. E nessa ocasião, uma passagem que me pegou muito foi a do Jovem Rico. Porque um ano antes, eu querendo aprofundar minha fé, né, eu li a passagem do Jovem Rico e, gente, eu destruí o Jovem Rico. Assim, meu, ele é um tonto. Miserável. Lá, cara a cara com Jesus, ele não larga tudo e segue. Tipo, a gente aqui 2000 anos depois, tentando largar as coisas pra seguir Jesus. Eu não ia ter dúvida que eu ia largar tudo pra seguir. Se fosse eu, né? Como assim? Tipo, cara, como assim ele não largou tudo, né? Aí fiz o curso do Love and Life e o que foi mais difícil para mim não foi entender o porquê não dos métodos de reprodução assistida, mas foi entender o porquê não dos métodos contraceptivos. Assim, cara, como é que você vai entrar na minha cabeça, depois de ter estudado tanto na medicina, que anticoncepcional é abortivo? Foi quanto tempo o curso? Esse que você falou? São 5 4, dias. 5 dias. Olha só. Foi pra 8, 10 anos de Muito faculdade. mais, muito mais. Se eu falar assim, não, são 6 anos de faculdade, mais 2 de residência, mais 2 de uma especialização, mais 2 de outra especialização. Pra quebrar em 5 dias. Porque você fala assim, não. E o que a gente aprende na faculdade, a gente toma muito como verdade, né? Eu, Sim. pelo menos, assim, Naturalmente, fui né? super esponja e até hoje sou muito grata aos meus professores. Muito, mas é isso. Tipo, DIU é abortivo? Não, não é abortivo. Então tá bom, então não é abortivo. Tipo, o professor falou que não é, não é. Doutora, você já ouviu falar da Kimberly Han? Já. Porque ela começou a procurar, ela era esposa de um pastor presbiteriano, e ela não encontrava nada que, sei lá, que confrontasse o uso do anticoncepcional. E ela, acho que não sei se eu não me engano, ela leu o Monevite, não foi? Eu não lembro, mas foi algum documento da igreja e falou assim, pô, a igreja católica fala disso aqui, velho.
em nenhum lugar fala. O documento fala até do controle de natalidade, né? É. É Exato. interessante que esse documento ele escreve ao povo de Deus e ele direciona um trecho aos médicos. Aos médicos. Aos médicos. Foi É sensacional aí, isso. exatamente, mas foi esse documento que inspirou o Dr. É Hughes. mesmo. Que bom. O Dr. Hughes, que hoje tem seus 80 anos quase, já era um estudioso na década de 70, a Revolução Sexual, ele já era um estudioso dos métodos naturais. Aí o Papa Paulo VI, né, Exato. São Paulo VI, Exato. escreveu a Humanae Vitae. E na Humanae Vitae tem o capítulo, né, tipo assim, Exato. homens da ciência, usem a inteligência que nos foi dada por Isso é Deus demais. para ajudar os casais a terem um método de planejamento, porque é muito justo que eles tenham, né? Mas Uhum. sem excluir Deus da jogada, né? Sim. Porque o casamento é a 3, né? Não é a 2. Então, aí que ele já estudava todos os métodos naturais. Ele foi para a Austrália estudar com o Billings, fundador do método Uhum. Billings, que é um neurologista, que com a esposa dele, na década de 40, desenvolveu o método de ovulação Billings. E Eu o fico pensando que o neurologista vai se meter nesse negócio aí. Eu acho que foi um pedido do padre da paróquia dele. Não, tem que ver que é alguma coisa de Deus, né? Não é possível. É, justamente, porque é neurologista. Mas, enfim, desenvolveu, e é um método fantástico, o método Uhum. Billings, né? Muito legal. O Dr. Hughes teve um insight e achou que ele deveria padronizar não só a forma da mulher se observar, mas todos os tipos de secreção vaginal e a forma do método ser aprendido e aplicável, a forma de anotar a sua planilha. Então, com toda essa padronização, não era mais o método Billings. Aí recebeu o nome Creighton, porque ele é vinculado à Universidade de Creighton, Sim. lá em Omaha, Nebraska. Então, o método Creighton é um método natural de apreciação da fertilidade, muito parecido com o Billings, né? Quem conhece o Billings vai saber mais ou menos já do que eu tô Tem falando. uma origem. O Billings tá na origem do método, né? Exato. De apreciação da fertilidade. É, Eu vejo que você dá uma ênfase na definição. exato. Porque existe uma confusão aí, né? Existe, gente. Vamos. Boa. Essa deixa foi boa. Olha só. Método natural de planejamento familiar. É. Eu acho que é um nome pejorativo para os métodos naturais como um todo. Porque o que a gente deve viver, né, gente, é a abertura à vida. Exatamente, Porque doutora. o que a gente deve Eu viver. tô quase dando um glória aqui, viu? Eu sou pentecostal, não estreia, não. Fica à vontade, o programa é seu. Olha só. Sinta-se em casa. Toma cuidado, doutora. Não fala isso, doutora. Mas não é. Você já comentou, a gente tem que colocar a vida espiritual em primeiro Exato, lugar. sim, exato. Né, gente? Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente não vive esse mandamento. Você vai fazer esse e já era. Se a gente coloca, né? Uhum. Se a gente. A primeira coisa, né? Se a gente acreditar nesse amor de Deus por nós, porque eu acho que a gente é muito pequeno para entender. Não tem conta, não dá conta, não. A gente não dá conta de entender, mas se a gente apostar nesse amor, né? Entregar a nossa vontade à vontade de Deus e viver conforme a vontade de Deus, a gente vai ser muito mais feliz, né? Sim. As coisas vão fluir, acontecer. vai acontecer e tudo mais. Então é isso, voltando só à definição dos métodos naturais. Porque Não, mas eu só interrompi nesse sentido porque quando você falou, eu e a Carol, a gente... O time também, a gente viajou muito em paróquia e chamava a gente pra ir em encontro de casais e falar sobre isso. E o pensamento coletivo que circundava lá é que o método é pra planejar. Meu Deus do céu. Daí a gente chegava lá e com interrogação na cabeça. Como assim? Entende? Então a galera que tava lá dirigindo os encontros estavam casados, sei lá, há 20 anos com um filho, sem impedimento nenhum, mas porque era mais confortável ter um filho só. E circundava o pensamento que era normal. E era uma questão que não mudava antes da conversão daquelas pessoas e depois. Para eles a mentalidade estava no mesmo Tava nesse mesmo. âmbito. gente, é muito forte a mentalidade contraceptiva que a gente vive. Loucura. Impressionante. Mas por quê? Porque os valores do mundo estão invertidos, né? Qual que é o Deus que essas pessoas seguem? Né? Tipo, Eita. o Deus que a nossa cultura propõe, né? É muito mais o do ter do que o do ser, né? Então as pessoas querem ter dinheiro, ter o carro, ter o apartamento, ter as férias, Autonomia ter sobre a sua vida. o tempo delas livre porque elas quiserem. Trarará. Ok, tudo isso acho que faz parte, a gente está inserindo no meio do mundo, mas né, assim... É o mesmo jovem rico, com outra face. Eu vejo assim que perante a sociedade, quando eu
ver que vai ser bom pra minha imagem, eu tenho um filho, eu vou ir atrás. É. Porque é mais externo, o que é mais visível, o que é mais bonito, eu vou fazendo de acordo com essa possibilidade do que vão estar vendo. É que você vê que hoje o povo que quer ter filho quer ter o Enzo, a Valentina e o Pet. É. E o pet. Se sair disso, não. Só se for no padrão da manteiga, né? Da margarina, é. o comercial da margarina, senão Pois é. não quero. É. Exatamente. Infelizmente, assim, né? Os valores, os ideais estão muito invertidos, né? E aí, quando você chama os métodos naturais de métodos para planejamento familiar, você está tornando essa coisa virando para o egoísmo, né? Para uma vontade própria, para um. Tipo, não, eu tô totalmente no controle da situação, né? Não que os métodos naturais não te deem isso, né? Eles Uhum. te dão esse controle da situação. Ainda assim, até por motivos médicos, né? Vou esquecer aqui os motivos teológicos. Sim. É muito melhor que um casal use um método natural do que um método Olha contraceptivo só. sintético, por efeitos na saúde da mulher, efeitos deletérios na O saúde doutor da tá falando de mulher. ciência. Tirou a fé do âmbito aqui. Exato. Vamos tirar a fé do âmbito. Falando só dos métodos contraceptivos. Gente, é uma porcaria. São, em linhas bem gerais, né? Uhum. São hormônios sintéticos que a gente ingere para inibir uma função fisiológica nossa, sendo que a gente não está doente para Uhum. inibir essa função fisiológica. E esses hormônios sintéticos não atuam nos mesmos lugares que o hormônio que nós produzimos atua. Olha isso. Então, a gente deixa de ter o efeito do hormônio na massa muscular, na Uhum. massa óssea, no metabolismo da glicose, do colesterol, no cabelo, na pele, na libido, na excitabilidade, na lubrificação. Então, métodos contraceptivos hormonais geram uma série de efeitos colaterais Loucura. e de prejuízos para a saúde da mulher. Então, assim, eles não são bons nunca em condições nenhuma. E passando despercebido aos olhos. Ninguém dá importância pra tudo Exato, isso. exatamente. E aí, se a gente vai para um âmbito ainda maior, né? Voltando agora à questão da fé, é pior ainda, porque é isso, você se coloca, né, como árbitro da sua própria vida, das suas próprias decisões, né? E essa correspondência ao amor de Deus, né? O que Deus quer de cada um de nós, né? Qual é o chamado que ele tem para cada um de nós? Porque ele nos deu a vida e nos deu os nossos dons e talentos, né? Eu acredito que se a gente usar os nossos dons e talentos conforme a vontade de Deus, gente, a gente vai ser muito feliz e muito realizado, porque é o que aconteceu comigo no fim das contas. Uhum. É o que eu gosto muito de comentar, né? Que no Antigo Testamento, o número de filhos era o símbolo de bênção, né? Quanto mais filho, mais abençoada era a família. Mas a gente enxerga pessoas também na Bíblia que não tinham filhos e foram realizadas de modo de Uhum. pleno ali, né? Quando vai pegar Santa Isabel, que não tinha, mas por graça de Deus teve um filho só. É. Nossa Senhora, né? Então, de todos os âmbitos, elas fizeram a vontade de Deus e foram plenamente felizes. Realizadas, né? Realizados, né? Que a senhora já ia começar a entrar aí no âmbito do que você vivencia hoje também, tem uma vida fecunda, de outro modo, né? Na vida de muitas outras pessoas, que talvez era o plano de Deus mesmo para sua vida, né? Então, olha só que maravilha, né? Você tá aberto, porque se você for tentar, de algum outro modo, tentar intervir nisso, futuramente não vai ter aquela alegria plena, né? É. Não, e você não. E assim, as coisas fazem muito mais sentido quando você se entrega à vontade de Deus, né? Assim, não é fácil. Não é fácil, assim, te exige coragem, audácia, porque você tem que bancar, tá na Confiança, né? contramão do mundo, Exato. exatamente. Porque quando eu voltei lá dos Estados Unidos, né, tipo, minha família, meus amigos médicos falam assim, nossa, enlouqueceu. Virou fanática. Nossa, que radical. Nossa, tipo, Imagina. Eu fico que imaginando esse negócio. Meu Deus do céu. é loucura, porque... Não, e aí, e é Não, isso, mas você tem não tinha que... nenhum médico assim que pensava igual você aqui quando você voltou? Não, gente, e olha que tristeza. Os primeiros médicos que eu fui conversar eram os médicos católicos. Uhum. A decepção. Não, imagina, o mundo precisa de contraceptivo. O mundo precisa de planejamento familiar. Nossa, não, ó, muito legal esse seu método aí, mas, tipo, segue aí, boa sorte, vou rezar por você. Eu posso te falar um negócio, confessar um negócio? Você, depois que eu te conheci, resgatou uma esperança no meu coração. Porque eu conheci muito médico. Aí, vez ou outra, você achava um católico. Glória a Deus. Aí você começava a entrar no assunto de... Você fala, não, ele não é ainda. Entendeu? Não é ainda.
Ainda. Ainda. Meu Deus do céu, você fala assim, mas não tem médico de fato convertido? A percepção que passava na minha cabeça, porque eu, como convivia com muitos, eu falo assim, não existe isso. Quem vai evangelizar os médicos? Mas Não- eu acho que entra nisso, né? Que a doutora tava falando de você estudar aí tantos anos e ela no encontro ali de 5 dias teve aquele choque profundo que eu É pego. muita coisa pra abrir mão, dá pra entender, né? Sabe o que que me vem à mente? Me vem um fariseu encontrando Jesus. Porque É. ele estudou tanta lei, agora chega Jesus ali e contrapõe um monte de coisa, sabendo? E Jesus é o dono de Aham. todas as coisas, né? Acho que no mesmo âmbito também, a senhora se deparou naquele dia Tem, ali. tem, um- tem uma série, doutora, não sei se você conhece, chamada The Chosen, né? A gente tava assistindo ontem. É mesmo? É. Você chegou na cena de Nicodemos? Que ele chega a dar um abraço no Nicodemos, é fortíssima a cena. Só que depois Jesus começa. Esse encontro escondido, né? Ele ficou pros fariseus. escondido pra ninguém saber que ele tá encontrando Jesus. Só que é muito forte, assim, que eu achei muito louco. Na hora que ele reúne os discípulos que vai continuar com ele, e Nicodemos chega e deixa uma continha de dinheiro escondida, porque ele quer ajudar, mas não quer se envolver. Se comprometer com Ele se aquilo. compromete. Aí Jesus fala, nossa, chegou tão perto. E ele escuta, né? Ele escuta e começa a chorar. É muito forte, assim. Eu não Eu sei imagino. se você não chegou, você vai chegar. É, vai. Hoje a gente Olha, chega. Pode falar, ok, foi mal. Você estragou. Não, mas essa série é fantástica, né? É. De qualquer jeito eu vou assistir ela inteira. Mas, ai, gente, é isso, assim, você voltar, né? E aí as pessoas falavam, mas você ralou tanto para ter seu consultório particular. Como que você vai falar para suas pacientes agora que você não prescreve mais anticoncepcional? Que loucura, né? Mas, gente, é isso, assim, a gente tem N motivos, né? Muitas vezes eu nem precisei entrar nas questões espirituais, porque é só você estudar mais um Olha só pouco que da hora. que você entende que aquilo não é bom para nada, né? E eu acho que os métodos naturais de apreciação da fertilidade, porque é isso, eles vão muito além do que simplesmente você planejar ou não ter um filho, né? Você dar o conhecimento para a mulher para que ela conheça o funcionamento do corpo dela e isso vai ajudá-la e ajudar o médico a restabelecer saúde, Uhum. a cuidar da saúde dela, né? E, consequentemente, vai ser uma decisão ali, dia a dia, mês a mês, que ela e o marido vão tomar juntos, né? A gente está no momento de viver a abertura à vida totalmente? Estamos. Ok, não estamos. Vão se abster, né, de contato genital no período fértil, o que, sim, requer, né, uma força de vontade, um Uhum. autodomínio, mas, gente, isso engrandece, né, tanto o homem quanto a mulher. Eu acho que valoriza muito os dois. É, estreita os laços entre os dois, né? Estreitos laços, você começa a entender que a relação sexual também vai muito além ali do Sim, contato sim. genital, né? Ela é uma Exato. relação de intimidade, de conversa intelectual, de proximidade, né? Então, assim, nossa, depois que eu entendi tudo isso, eu sou fãzaça dos métodos naturais. Percebe-se? Mas o melhor de tudo, né? Pra quem tá em casa aí, entender que a doutora trouxe esse método pro Brasil. A doutora é pioneira. Né? Então, Exato. assim, tá acessível aqui. Isso acessível, é é. demais. É sensacional que ele gosta de Sensacional usar é essa a palavra aqui. A palavra que circula aqui dentro do barco é sensacional. Então, as pessoas têm que conhecer mais sobre isso, porque a gente tá conversando aqui, já é muito familiar pra senhora, que passa pra tantas pessoas, mas muita gente ainda não conhece. É. Isso é um... E eu acho que é isso, assim, a gente precisa divulgar, porque eu por muito tempo não quis divulgar, porque eu falava assim, gente, eu não vou dar conta. Agora, graças a Deus, a gente tem outros médicos, tem muitos professores do método aqui no Brasil. E na verdade, assim, muito mais do que divulgar o Creighton e a Napro, né? Eu acho que é divulgar essa verdade. Exatamente. Exatamente. Porque a gente tem a chance de mudar uma geração, né? Porque a minha geração, acho que eu sou um pouco mais velha que vocês, não sei se para vocês também foi assim, mas acho que de mim, assim, para trás, as mães achavam que estavam fazendo um bem excelente para a filha, tipo, levando ela no ginecologista, Uhum. tipo, prescreve um anticoncepcional. Né? E para muitas hoje elas ainda acham que elas estão dando o melhor para a filha delas, oferecendo isso, né? E eu acho que a gente tem que mostrar que existe um outro caminho, que É é mudar a muito mentalidade, melhor. né? Pois Exatamente. é apresentar os fatos, né? A verdade pra pessoa. Exatamente. Dar uma liberdade. Por exemplo, eu tenho bastante amigos protestantes que pra eles é normal, eles não conseguem entender, por exemplo, como um pecado. Eles até abraçam conosco a causa pró-vida contra o aborto, mas quando chega na questão de falar dos anticoncepcionais, eles não conseguem entender onde é que tá o X da questão aí. É. Então, o X da questão com os anticoncepcionais é porque nem sempre eles inibem a ovulação.
e eles podem atrapalhar a anidação do embrião dentro do útero. Então, em última instância, os anticoncepcionais são abortivos. Olha Olha só. só, isso é algo que ninguém fala também, né? Assim como o DIU, até mais do que o anticoncepcional, porque o DIU não é um método de barreira e não é um método que inibe a ovulação. Uhum. Ele não impede o encontro do espermatozoide com o óvulo. Ele torna o ambiente dentro do útero inflamado. Gente, olha que surreal, né? Quem em sua consciência vai querer colocar um negócio no corpo para ocasionar uma inflamação lá dentro? Exato. Loucura. Tipo, oi? Você ocasiona isso. Né? Seu corpo. No seu corpo, não faz o menor sentido. E esse processo inflamatório que o DIU ocasiona dificulta o encontro do espermatozoide com o óvulo, mas não impede. Uhum. E em esse encontro acontecendo, o embriãozinho não consegue grudar dentro do útero. Meu Nossa, Deus é uma do céu. loucura, né? E aí ele também é abortivo. E isso, de novo, né? Sem falar nos outros motivos do porquê não dos métodos contraceptivos, né? Como eu disse, aumenta a chance de osteopenia, osteoporose, você não ganha massa muscular, diminui libido. Então, assim, É um dano muito grande. Eu penso assim, e perde força na luta a favor da vida. Sim. Então, assim, beleza, a gente é contra o aborto, mas eu faço uso de anticoncepcional. Ainda que não tenha, né, essa ligação tão direta abortiva, que pode ser que aconteça ou não, ela perde força. Porque o amor pela vida é a abertura a ela. exato. E às vezes de coisas muito, muito pequenas, as pessoas buscam isso, né? Porque eu conversava com uma jovem uma vez, que ela falava que não tinha mais relação sexual e tal. E foi parando, e ela falou, eu me senti diferente. Minha pele ficou diferente, não ficou tão boa. Começou a nascer espinha, então eu voltei a usar um anticoncepcional, porque eu Nem queria... tanto quanto a relação sexual, tá Não, falando, né? exato, dela usava por conta da pele ficar bonita. Mas olha só o extremo que chega. Porque interiormente todos esses danos estão sendo causados. É. Agora a pele dela tá angelical, tá bonita. E futuramente, quando ela casar, quiser ter um filho, talvez isso vá demorar muito, ou sei lá, os problemas que vai gerar nela, né? Exato. Na verdade, a única coisa que comprovadamente o anticoncepcional melhora é a pele. Essa é a única coisa que tem É o estudo benefício científico mostrando que ele tem benefício. E ainda assim, vamos lá, né, gente? Existem outras formas da gente melhorar a pele. Não, exato, se você quer melhorar a pele, busque o meio correto de se fazer isso, Exato. né? Existem várias outras Porque é um opções. efeito colateral positivo ali, vamos dizer, né? Mas Exato. E tem um estudo alemão que mostra que as mulheres que param o anticoncepcional podem levar até 9 meses para voltar a ter uma primeira menstruação, isso é muito tempo. de tanto que o ciclo fica inibido. E eu já tive 2 pacientes no consultório que levaram mais de 1 ano para ter a primeira menstruação depois do anticoncepcional, de tão inibido que fica o ciclo. E se você pega a mesma mulher, tem um ultrassom dela antes dela usar o método anticoncepcional. E alguns anos depois dela usando o método anticoncepcional, o ovário está atrofiado, porque ele para de funcionar. Olha só, Então, o meu. volume ovariano vai diminuindo, né? Então, quer dizer, é isso. Você fica tanto tempo falando pro seu corpo, não funciona, não ovula, não menstrua. Aí você para o anticoncepcional e fala assim, mês que vem eu quero engravidar. Uhum. Aí não engravida, fica desesperada, né? Essas pacientes chegam Sim. lá no consultório e Mas falam assim, mas atenção, né? faz 15 anos que você tá dando uma banana pro seu organismo, né? Falando pra ele, cala a boca, não Ele funciona. devolve agora, né? Exatamente. Ele Você fala, agora agora você para e fala assim, funciona, negão? Tipo, ele te deu outra banana. Tipo, Agora É engraçado assim, que a gente fica impressionado porque isso acontece lá no útero, mas de modo geral, isso é assim que acontece. Você fica, sei lá, 2 anos sem correr. Se for correr hoje, você vai ficar todo quebrado. O corpo funciona assim. E não adianta você acordar no outro dia e querer ali a barriga de tanquinho, né? É. Vai dar o bucho pra você queimar no decorrer do ano, não tem como. exatamente, Se exatamente. você for ver, não é uma realidade assim tão difícil de compreender, não. É só parar, deixar de ser um pouquinho egoísta e olhar a coisa com mais calma. Exato. E, por exemplo, no nascimento dessa criança, tem alguma interferência? Porque ela tomou o anticoncepcional durante 15 anos. Tal. Daí demorou, ficou aí os 9 meses, conseguiu engravidar. Isso vai gerar também uma consequência na saúde dessa... Ou não influencia, Ou tem não nada? influencia? Olha, nem tudo a gente consegue comprovar e relacionar, né? Tá. Mas eu já vi estudo com maior índice de autismo em crianças de mulheres que usaram muito tempo de anticoncepcional. Ó, eu tava falando nesse dia, não sei se era contigo ou com Carol, que eu falei assim, apareceu vários casos agora de pessoas que têm filhos autistas. Eu não sei se é porque agora tem mais informação, a gente fica sabendo mais, ou porque de fato nasceu, aumenta a população autista.
Nos Estados Unidos, que tem um alto índice de mulheres, né, usando os contraceptivos hormonais, tem um estudo mostrando essa relação. Olha só, meu. Isso. E aumentou mesmo, aumentou, doutora? Então, eu não tenho números do Brasil. Não, mas escuta mais, não escuta? Fala assim, ó, o filho de fulano de tal, tem um filho autista, não sei quem é autista. Eu não escutava isso com tanta frequência. Não, Mas realmente. justamente termos você práticos. algo que ainda tá em estudo, né? Como a doutora falou que não dá pra saber ainda ter os números. E câncer tem correlação ou não? Câncer, não tem correlação. E uma outra coisa importante também da gente falar, porque as pessoas acham que, se eu tomo anticoncepcional, com anticoncepcional eu não ovulo, é uma forma de eu conseguir guardar os meus óvulos para a hora que eu Tá quiser poupando. usar. Tô poupando meus óvulos? Não tá. Assim, ovulando ou não todo mês, a gente só perde óvulo. É uma questão de Desgaste natural. desgaste natural, biológico da mulher, Aham. entendeu? Se ela achar que vai ficar com estoque ali pra. Não vai. Eu perguntei do câncer porque uma vez eu vi uma formação, não que esteja ligada ao uso anticoncepcional, mas eu vi que mulheres que têm mais filho têm menos chance de ter. Bom, aí sim. Mas não que tomar Tá ligado ao anticoncepcional. anticoncepcional. Mas algumas coisas importantes, assim, né? A mama, por exemplo, né? A mama é composta por células. Essas células, elas só terminam o ciclo de amadurecimento celular delas quando a mulher amamenta. Olha só. Então, as mulheres que amamentam têm menor chance de ter risco de câncer de mama. Então. Aí eu lembro até que colocou era um médico que tava dando a aula e ele colocou o mapa mundi e os casos de câncer. Aí ele falou assim: "Você consegue notar que na África tem menos? Porque as mulheres lá têm Tem bastante filho. bastante filho e tal, e isso diminui a incidência de câncer no país, na região." Eu Exato. falei, olha só. E a mesma coisa para doença hipertensiva. As mulheres que engravidam e abortam têm maior chance de ter uma doença Desenvolver. hipertensiva depois, e uma doença hipertensiva específica da gestação, assim. Então, é mais um motivo importante para a saúde da mulher, tipo, engravidar e não abortar. Então, é lógico perceber que tem consequência, né, cara? É só parar e olhar a coisa com mais atenção. Meu Deus do céu. Ô, doutor, uma coisa que eu tenho curiosidade pra saber. Isso me apetece o espírito. Quando você tava lá fazendo o curso, teve um momento, alguma coisa chave, alguma coisa que você ouviu que virou a chave do seu coração? Jesus me encontrou nesse momento. Porque conversando com você é nitidamente uma experiência de conversão muito autêntica, assim, sabe? De experiência com Deus mesmo. Eu conheci Jesus. Olhando pros seus olhos, a gente percebe isso. Lá teve um momento específico que você consegue identificar. Foi aqui, ó. Nossa, não que eu me lembre desse momento muito específico, porque é isso, acho que foi tudo muito intenso, assim, né? E acho que como tipo, tudo em inglês, eu falava assim, gente, tipo, sei lá, as fichas foram caindo, assim, aula a aula, sabe? Eu acho que... E acho que quando eu percebi tudo que eu ia ter que mudar de prática na minha vida, né? Que foi aí que eu percebi dessa história do jovem rico, que já era uma história que eu carregava meio comigo do ano anterior, assim, da Páscoa anterior, sabe? Que daí eu falei, nossa, esse é o meu larga tudo e me segue, assim, daí... Porque foi isso, né? Tipo, eu falei assim, cara, agora eu tô no papel do jovem rico, e aí? Aí o jovem rico olhou pra você, e aí, Caroline? E aí, minha filha, falou tão mal de mim, quero ver se você vai largar Agora tudo é e com seguir você. agora, negona. Porque foi isso, né? Eu voltei e eu falei assim, legal, agora, tipo, tudo que eu tinha aprendido, né? Então, acho que, sei lá, eu tava lá meio à deriva, fiz o curso de teologia do corpo, ok, subi no barco, mas eu falei assim, gente, meu barco tava apontando pra lá, né? O caminho é outro, é pra lá, tipo, com certa bússola. Então, acho que o voltar foi muito difícil, porque depois que você enxerga uma verdade, você não tem mais como fazer as coisas de uma outra forma, né? Assim, cara, é inviável. Eu falei assim, não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Não consigo, não quero. Só que eu ia levar um tempo para aprender o Creighton e a Napro. Sim. 1 ano. Um ano. Então foi um ano que eu fiquei meio no limbo, assim, que eu fiquei muito angustiada. Meu E aí Deus do dá-lhe céu. orientação espiritual para me ajudar. Aí você tinha diretor espiritual que te acompanhava e tal.
Não, aí eu fui atrás de um, né? Ô, doutora, Mas eu não. queria fazer uma pergunta um pouco íntima. E com relação ao Éder, como é que foi? Você chegou você mudou, mas ele era o Éder que você deixou quando você... O Éder é um outro capítulo. Ah, é? Tem um outro processo. O Éder, na verdade, chegou depois. Ah, foi? O Éder chegou depois, foi. Na verdade, foi isso. Eu cheguei tão diferente, tão mudada, que eu fui casada e fui tentando trazer, né? E a pessoa não quis. A corda Olha, de rompeu. fato você é o jovem rico. É. Outra resposta. Você deu a tua resposta pra Jesus. E aí a corda rompeu. Depois eu passei por um processo de nulidade matrimonial. E aí depois eu conheci o Éder. Meu Orando muito a São José, deitado. Que Aí, da hora, isso eu não sabia. Tá vendo? aí apareceu o Éder. O Éder veio. Que homão, hein? Homão. Viu? Que da É. hora, doutora. Foi. Mas é isso, acho que quando você tem essas mudanças muito intensas, né? Quem tá com você não te acompanha, fica muito difícil. Porque imagina eu passando por todo esse entendimento, a outra pessoa falava assim, mas por que a gente não vai fazer uma FIV? Eu assim, não. Tipo, Não dá pra acompanhar, meu. vamos mudar de página, né? E não é, aí acho que engrandece mais ainda o seu sim, porque não é só uma questão mais profissional, que é muito importante, Uhum. mas pessoal, familiar. É. Não, e aí, quando. É isso, né? Eu acho que quando eu percebi que eu poderia também exercer a minha profissão de acordo com a minha fé, com o que eu acreditava, eu falava assim, gente, tudo converge para um único ponto, que é Deus. Então, tudo faz muito sentido, Sim. né? E aí você fala assim, gente, é a chance que eu tenho de ser coerente em tudo na minha vida, porque não dá para você ser uma na sua vida pessoal, Não dá. outra na sua vida profissional, daí uma com o seu marido, outra com a sua família, outra como médica. E quem é Não a dá. doutora Carol, né? Quem é ela? Exatamente, Quem é a Carol? não dá. Pra mim, uma passagem que sempre ficou muito forte é Paulo, na carta aos Filipenses, né? Por causa dele, perdi tudo. Também é um largar tudo, né? Considero tudo como lixo. Pra encontrar a Cristo e o conhecimento dele. Isso sempre ficou muito forte pra mim. Então, o que for necessário fazer e considerar esterco em comparação ao conhecimento dele, a gente vai considerar. Seja o que for em qualquer âmbito da vida, né? É. Se a minha conversão não entra, também não me cabe. Doutor, eu sou seu fã agora, hein, meu? Você é louco. Ô, doutora, em algum momento na sua vida apareceu como, não sei, um questionamento a Deus? Por que eu não posso ter filho? Ou uma revolta bom. interior? Nossa, várias Que vezes. você fala, mas poxa, eu queria tanto, eu seria uma mãe tão boa, tentar justificar. Várias vezes. Não, gente, e dando plantão? Que, assim, lá no pronto-socorro, aí vinha aquela mulher desesperada. Ai, eu não posso estar grávida de jeito nenhum. Tipo, não sei nem quem é o pai e tal, não sei o que. Você ia lá, pediu o beta-HCG, vinha positivo. Ah, você é doido pra virar mão lá. Como assim? Segura a minha mão. Tipo, Deus, não tô entendendo. Não tá vendo que as coisas estão trocadas, Não é né? justo, né? É muito difícil, muito difícil. Muito. E até uma coisa que você, né, tipo, escreveu faz poucos dias também, que fala assim, por que eu não sou abençoada? Uhum. Né? Se filho de Deus é uma bênção, por que eu não mereço essa Sou bênção? amaldiçoado, então? Exato, né? Então, assim, tudo isso, lógico, passa, né, pela nossa cabeça. E tem um livro muito legal que chama Enfrentando a Infertilidade, uma abordagem católica. Ele foi escrito por duas escritoras americanas, foi traduzida pelo Bruno Linhares, e daí ele me convidou para escrever o prefácio do Legal. livro. Mas eu indico porque é um livro muito bacana, e elas colocam uma analogia, né, que esse caminho da infertilidade é uma travessia de um deserto. Porque os casais que passam por isso é uma dor assim gigantesca desse filho que não vem, né? E as pessoas que não vivem isso não necessariamente entendem essa profundidade, né? Tipo, se uma pessoa tem um câncer, nossa, todo mundo vai se condoer por essa pessoa, né? Todo mundo vai sofrer com ela, nossa, ela tá com câncer agora, tipo, você não consegue ter um filho? Tipo, e daí? Porque ninguém morre porque não consegue ter um filho, né? Tipo, Tá tudo graças a certo, Deus. né? O povo pensa. Exato, mas assim, é muito dolorido, né? A sensação de que, tipo, teus filhos vão passando de ano, teus amigos vão passando de ano, porque eles têm filhos e você não. Você deixa de acompanhar, sabe? E você vê pessoas rejeitando aquele que
Tem, né? Exato. Ô, Cadu, se puder achar a capa do livro aí pra gente colocar aqui pro pessoal ver. Como é o nome? Enfrentando a infertilidade, uma abordagem católica. Legal. E, enfim, é bem dolorido, assim, né? Eu acho que é a travessia de um deserto mesmo, e que a real é que é isso, é só você vivendo e se entregando ao amor de Deus, assim, para você ir virando as chavinhas, né? Então, eu acho que é ter esse entendimento, gente, que parece que é só na dor mesmo, que a gente desce do salto, né? E fala assim, tá bom, Senhor, tipo, Eu sei. não aguento mais aqui apanhar. Tipo, o que que eu preciso ver, o que que eu preciso entender, né? E aí, carinhosamente, ele vai te mostrando tudo isso, né? Então, eu brinco assim, ele foi muito carinhoso comigo. Foram 10 anos tentando engravidar, eu tenho 10 afilhados. Olha só. Pra cada ano. Para cada ano, em cada ano, ele foi me dando um E afilhado. você vai exercer aí uma Exato, maternidade de algum já modo. uma super chance, Sim. né? E daí esse entendimento, né, de ir se fazendo instrumento da vontade dele e de falar assim, ok, eu posso não gerar um filho biológico, mas isso não significa que eu não seja fecunda, que eu não possa gerar outros frutos para Deus, entendeu? Então, assim, o que eu acho mais legal no meu trabalho é que eu tenho a chance de mostrar isso para os casais que estão vivendo isso, entendeu? De falar assim, olha, tipo, eu entendo a sua dor, calma, né? Assim, confia na vontade de Deus. A gente não sabe qual é a vontade de Deus para você, porque é isso. Às vezes a vontade de Deus para alguns é que você tenha 15 filhos. A vontade de Deus para o outro é que não tenha nenhum, mas isso não significa que você não vá ser instrumento dele, que ele não tenha te dado dons e talentos que você não possa usar de uma outra forma. Eu tô até meio com medo, que eu lembrei aqui que eu já tô nos 10 afiliados também. 10, né? Não, mas tem vários já, né? Tem alguns. Tem. É Tem uma 10? baita. Tem. Ó, é esse mesmo. Aí, ó. Olha o livro aí, ó. Enfrentando a infertilidade. Uma abordagem à luz da fé. Bacana, ó. Já fica uma dica de leitura aí. Muito legal Muito esse bom. livro, muito bom. Muito me interessou. o Ô, assunto. doutora, só mudando um pouquinho a pergunta agora, que eu falei a respeito dessa... Tudo que pode ter causado, né? Você descobrir isso e tal, até a oração, o modo de tratar com Deus. Mas se hoje você enxerga que, de fato, tem uma missão que faz sentido. É, isso tudo que isso eu- pra sua vida. Agora, o que eu tô fazendo hoje? De fato, eu vejo que deu algum fruto, porque eu já Eu ia escutei perguntar- eu ia histórias. perguntar assim, é uma questão que hoje se resolveu e você entende, apesar de existir Porque, a dor, que acho que... porque às vezes a gente não tem uma resposta, mas às vezes vem algo muito claro. Ah, e por conta disso É. eu vejo que tem uma missão que liga totalmente com a minha vida, com tudo que aconteceu. Então eu queria saber se existe isso, como é que a senhora lidar com tudo hoje? Não, existe super, super, assim. É isso, eu me sinto muito instrumento de Deus, né, assim, no meu dia a dia, para poder apresentar tudo isso para os casais que eu atendo, para conseguir ajudá-los a passar, né, por esse deserto. Para mim faz todo sentido. Eu acho que tem até autoridade pra falar, Conhecimento de causa, né, né? meu? Conhecimento é exato. Acabo tendo. Mas isso é rico, não é? Eu acho um privilégio, assim, porque é isso, eu acho que primeiro que é muito importante a gente sempre ter o exercício da empatia, né? Eu acho que não importa o trabalho ou a função que a gente exerça na vida, né? Esse exercício do se colocar no lugar do outro é sempre muito importante. Mas eu acho que para os médicos isso talvez seja ainda um pouco, sei lá, mais relevante, né? Para você entender o sofrimento, a dor ali do paciente. E é isso, o fato de eu ter percorrido tudo isso, né? Cara, é isso, eu conheço essa dor. Tipo, conheço bem. E é isso, e tá tudo bem, né? E fica tudo bem. Nossa, que legal. E eu acho que cada um tem a sua história. E é incrível como é isso. Cada casal que tem a sua dificuldade de engravidar tem a sua história e tem o seu testemunho. E como pode contribuir com o seu testemunho. Nossa, muito legal. Sabe? É um projeto também, fazer um documentário dos testemunhos Nossa, glória. seria incrível. dos casais que Incrível, a gente incrível. atende, porque eles. E eu acho ainda mais um privilégio atendê-los, porque eu falo assim, gente, o que eu aprendo com eles? Lumini TV, escute isso. É, Escute né? isso, Lumini. Eu aprendo muito com eles, assim. É lindo, assim, você vê. Ô, doutor, eu ia te perguntar, antes mesmo de chegar nos pacientes, né? Hoje você canalizou isso, você dedica bastante energia ao instituto, né?
Sim. Acho que a gente não falou do Mater Fecunda aqui, né? Ainda. Não. Então, você entendeu, né, um propósito de Deus diante dessas contrariedades, que para nós é contrariedade, mas Deus tem um propósito muito acertado a respeito disso. E você foi percebendo, você falou, então beleza, agora eu vou dedicar minha energia a algo focado nisso, que eu fui lá, aquela experiência que eu vivi, e aí como é que foi surgindo a ideia? Não sei se o Mater Fecunda é isso, mas eu acredito que sim, né? É porque ela falou que ficou um ano aí No pra poder limbo. se formar e tudo. E o que se deu depois disso, né? Na verdade, tipo, eu já tinha meu consultório. Uhum. Esse um ano eu fiquei no limbo porque eu não queria mais prescrever anticoncepcional, mas eu não sabia como tratar as coisas sem o anticoncepcional. Então, até eu aprender a NAPRO, isso, levou esse um ano, então foi bem difícil. Mas depois que eu terminei o curso, daí eu só trabalhei dessa forma, né? Sem prescrever anticoncepcional, sem indicar os métodos de reprodução assistida para os casais que queriam engravidar. E foi bem, eu brinco, né? Foi bem difícil, porque a paciente vinha e eu falava, nossa, eu vou ter que discutir esse caso com o Dr. Hilders. Daí eu tinha que montar o caso em inglês, mandar o e-mail para ele e ficar esperando a resposta Olha só. dele. E aí todo ano tem o congresso anual, né? Eu ia pro congresso anual, levava mais tipo uns 10 casos para discutir com ele. Então, Nossa, você ficou com essa proximidade assim, que bom. super, super. Não, e as Que meninas graça. brincam, assim, que elas vão pra lá, daí falam, Dr. Carolina, oh, não, more cases, no. Que legal. E aí é isso. Daí, baseado, porque ele fundou um instituto lá, o Instituto São Paulo VI, para estudo da Olha só. fertilidade humana. E eu falei assim, gente, eu quero, tipo, ter um instituto aqui no Brasil que trabalhe da mesma forma que ele trabalha lá, assim, né? Tipo, inspirado nos moldes dele. Então, aí que eu fundei o Mater Fecunda. E o nome vem muito dessa experiência toda, né? Do meu testemunho. E desse entendimento que foi com o meu orientador espiritual também, que um dia falou pra mim, falou assim, escuta, você já viu o quanto você é fecunda? Olha só. Aí eu falei, Um diretor espiritual Foi a importante pra inspiração, fazer né? com que a gente enxergue o que a gente não tá vendo, né? Exatamente. Não, foi maravilhoso, assim, só tenho a agradecer. Aí você teve a ideia, vou iniciar o Mater Fecunda e qual que é a missão do Mater Fecunda? Porque imagina assim, você tinha um perfil de paciente e um perfil de atendimento. Isso teve que ir migrando, mudando, quando você inicia o Mater Fecunda com o propósito do Mater Fecunda. É que assim, eu voltei dos Estados Unidos em 2013, eu terminei minha formação em 2014, eu fundei o Mater Fecunda nossa, na pandemia, Sério? em 20. E pauleira, né? Você Eu, gosta de aventura também, né? É uma mulher caninha na fé mesmo. eu falo assim, o Mater Fecunda, parir o Mater Fecunda foi um trabalho de parto, assim, com período expulsivo prolongado, Meu Deus do fórceps. Você falou aqui da experiência como o jovem rico, mas eu já vi Jó, eu já vi Paulo, Já já vi, vi Pedro dentro das águas agora. já vi tudo. Eu fechei o contrato de aluguel da sala em fevereiro de 2020. Em janeiro. Aí comecei a falar com as arquitetas, tal, não sei o que. Eles começaram a quebrar tudo em março. Na semana seguinte, pandemia. Aí as arquitetas, nós vamos parar a obra porque pandemia. Aí eu falei, o prédio vai fechar? Não. Ele proíbe a obra? Não. Eu falei, então nós A vamos rocha. continuar a obra. E foi a sorte, porque depois subiu o preço de tudo, faltou material. Eu sei que foi difícil, mas aí a gente fundou em agosto de 2020. Olha só. Que top, meu. No meio do caos nasceu ali Furacão. No meio do caos nasceu essa esperança ali, a graça. Olha só. Fecunda. E qual é o propósito do Mater Fecunda? O propósito do Mater Fecunda é divulgar, né, assim, acho que para os médicos e para os pacientes essa nova realidade, sob o olhar da saúde da mulher, mas que se estende ao casal e à família, né, que a gente possa ter esse olhar integrado, que hoje em dia é tão difícil na medicina, né, que vê o corpo humano tão fragmentado. E o ser humano, corpo e alma como coisas totalmente dissociadas, né? E o nosso propósito lá não, tipo, é ter esse entendimento e acolhimento, que somos únicos, né? E que precisamos ser tratados e vistos como únicos. E você tem um time lá, você encontrou outros médicos que abraçaram a aventura? Sim, graças a Deus. Tem aqueles que são avessos, né? É. Tem aqueles também que vai ter um olhar. Exato. E o que é muito lindo, assim, né? E que eu acho que isso também pode ajudar muita gente.
como você falou de médicos católicos, né? Sim. Depois que aí eu comecei, né? A gente começou a divulgar mais que é possível, né? E você, as pessoas começam a te ver como exemplo, tal. Aí a quantidade de estudante de medicina interessado, porque falou assim: nossa, eu pensava em fazer ginecologia e obstetrícia, mas justamente por não ser nada alinhado com a minha fé, então eu desisti dessa especialidade. Né? Tipo, então é possível? Não, é possível, né? E aí hoje a gente sabe, assim, que tem vários residentes, vários médicos que ganha Que força, né? demais. O Eu falo testemunho, né? assim, Vai movendo. então, Bonito tipo, isso. eu vou falar assim, o bem tem que fazer mais barulho do que o mal, Sim. né? Exato. Porque e a gente tem que se unir, porque as pessoas se encorajam, né? Então agora a gente teve mais, acho que 10 médicos indo lá para os Estados Unidos fazer o 10 curso médicos. para trabalhar com isso. Tem vários estudantes interessados, então, assim, é muito legal, né? Porque Coisa você fala assim, maravilhosa. não, é possível, né? Sobreviva à residência, é possível sobreviver à Alguém tem que ir na residência. frente, tomando pancada, capinando no mato, né? Deixando o caminho. Olha só que coisa É. A maravilhosa. formação aqui no Brasil não existe para isso. Para o método. Ainda não, é uma coisa que a gente... Ainda não. Ainda não. A gente pretende trazer, mas é que é um caminho longo e tem um custo altíssimo, Sim. então a gente entende que, assim, faz parte, eu acho que até do processo de conversão da pessoa, Exato. entendeu? Porque enquanto existem vários programas no mundo inteiro, mas o que a gente sugere é que você vá fazer o programa lá em Omaha, Nebraska, que é o programa do Dr. Hughes, que é o fundador do Na método, fonte. na fonte enquanto Exato. ele tá aí, Isso mesmo. entendeu? Uhum. Né? Tipo, a hora que ele não estiver mais aí... Tudo em seu tempo, né? Exatamente. Legal, Ô, maravilha. doutor, e qual o perfil de paciente que você atende hoje lá? É o público católico ou chega gente de tudo quanto é lado lá? É, hoje a maioria é católica, É, né? mas o meu público não era o católico, né? Então é o que você falou, assim, as coisas foram migrando e mesmo quando não chega alguém, né, que seja católico, gente, é fantástico. Você dá chance para a Uhum. pessoa refletir sobre uma outra realidade, sobre um outro ponto de vista, uma outra ótica, assim, é muito legal. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade, assim, uma vez eu vi a paciente e falou assim, nossa, doutora, eu vim aqui achando que a senhora ia resolver um problema meu, eu vou sair repensar minha vida, depois eu volto. Eu acho que meu irmão começou falando no início a respeito de você, na sua área profissional, ser católico Uhum. e demonstrar isso, né? E eu vejo a importância disso, né? Você chegar no consultório e ver ali, ter aquele testemunho diante dos seus olhos na arte, né? A pessoa que produz conteúdo digital, o padeiro que faz os negócios ali do seu modo, cada um O- na sociedade compondo. O empresário que trabalha de forma justa, paga o funcionário de Exato. forma justa, tudo isso é tão testemunhal. Muda uma sociedade, né? O testemunho arrasta as pessoas, não tem como. É. Vai às vezes- chegar uma hora e falar assim, ó, a pessoa não é cristã, você nunca falou de Jesus pra ela, nunca citou o nome de Jesus. Mas por que você é assim, doutora? Aí, sei lá, agora é a hora. Exato. É porque Né? eu falo assim, às vezes na sociedade a pessoa tem esse desejo. Ela vê que algo não tá certo, mas ele fala assim, mas a sociedade toda tá caminhando em outra mão. Eu não posso ser o radical e falar, não, vou por aqui. É. Mas também que é o contrário, né? Tem que ser, tem que ter essa Tem que coragem, porque ter. tem, igual você falou, jovens que estão estudando, têm o desejo de fazer ali uma especialidade e falam, não vou porque não condiz com a minha fé. Mas por que não? Olha só Exato. que bonito isso. É o que o Dom Antônio falou pra mim. Ele falou assim: você tem que ser audaciosa. Uhum. Seja Muito. audaciosa. Nossa, muito bom. É. Você mais que a gente, viu? Acho que sou não. Porque assim, eu acho que hoje é o 20º episódio. Praticamente todo mundo que sentou é um missionário. A maioria deles em tempo integral. E eu tive a audácia de achar, não, hoje havia um médico. Doce ilusão. É uma missionária. Sou não. Não muda, né? Não muda, cara. É demais, demais, demais. E é incrível que assim Deus vai mostrando as coisas nos mínimos detalhes, né? Quando a gente tinha acabado de voltar lá de Omaha, tinha ido eu e a Bianca, minha amiga, eu levei ela para ser professora do Creighton, né? Uhum. Aí a primeira leitura no primeiro domingo, né? E de 2 a 2. Olha só. Eu falava assim, gente, é 2 a 2 mesmo que ele foi mandando, né? Porque ele mandou primeiro a outra Caroline e a Tati, depois mandou eu e a Bianca, depois mandou sempre Nossa, de 2 a 2. é muito espiritual. É. E só para complementar também e fechar, né? O que você já tinha comentado, eu acho que é até
São José Maria Escrivá que fala, né? Sede santos no meio do mundo. É Uhum. isso, né? Eu acho que é cada um com o seu trabalho, né? O padeiro, o que faz mídia digital, o médico. Se a gente fizer a nossa parte, né? A gente Uhum. vai estar buscando a nossa santidade. E eu acho que a gente tem que buscar isso no trabalho também, Sim, porque é isso, exato. né? Coisa não está Sim. dissociada. Exatamente. E o quanto, de repente, a gente não vai ser um testemunho que vai estar arrastando ali outras pessoas, né? Então, estaremos todos sendo fecundos, né? Uhum. Eu espero que quem esteja escutando essa conversa e que porventura tenha dificuldade, não possa engravidar, sinta-se inspirado a olhar com o desenho de forma mais longe, né? Como é que eu posso canalizar a energia, né, que eu tenho por não ter os filhos para cumprir um propósito maior na Terra? Então, se achegue mais, procure aí o Mater Fecunda, use como fonte de inspiração, porque existe sim um jeito e existe um propósito para você canalizar toda essa energia que, ela existe aí, né, pelo fato de você não ter os filhos, mas que ela também pode ser utilizada de forma grandiosíssima. Eu fico impactado num Acho que é testemunho como esse, ter um viu? olhar espiritual para as coisas também, Sim. né? A gente tá muito voltado para isso, da aparência, né? Até mesmo o que nos motiva a fazer isso, de usar aquilo o que a sociedade vai enxergar em mim. E eu deixo de me enxergar, como de fato Deus quer que eu seja, né? Eu comentava com meu irmão a respeito do empresário, Uhum. que ele passou por todo um processo, né? Não vou me alongar muito aqui na história, mas ele casou e ele não podia ter filhos. Né? A mulher dele queria muito e ele já estava procurando um Sim. método para poder ter filhos e tal. E eles foram para uma missa. No final da missa, uma irmã que eles não conheciam chegou para eles e falou assim: Ó, Deus me impede de falar uma coisa. Eu estava inquieta ali, estava relutando para não falar, mas eu vou falar. Ele fala para vocês não procurarem um método para ter filhos. Ela sem saber de nada. Que ela fala assim: ele vai te dar muitos filhos, mas vai ser de outro modo. Não faça nenhum tratamento. Depois ele teve contato com uma terapia que foi um transformador de águas assim na vida dele, sabe? Daí ele criou um instituto onde possibilitava religiosos e novas comunidades a fazer a terapia totalmente de graça. Ele criou um instituto e ele passou. É um negócio incrível, Ele tinha doutora. até um quarto dentro do local, porque ele tratava todos que estavam lá dentro com filhos. Na hora do café, ele sentava para tomar o café, na hora do almoço para tomar. Morava lá. De um modo assim, ele falou assim: Nossa, hoje é muito claro para mim que a minha missão era essa. Um É. empresário muito bem sucedido mesmo, sabe? Então, mandar até um abraço pro seu Estevão, porque eu tive a oportunidade de participar também disso, sabe? Tá ali com ele também, sentar com ele e ele enxergar o propósito na vida dele. E eu olho para aquele homem e eu vejo ele tão realizado com a vida que ele leva. Eu Pleno, né? falo, então, acho que é muito bonito as pessoas terem um olhar para isso, né? De sentar um dia e poder conversar com Deus e falar assim: Deus, Eu o que acho é? interessante contar esse testemunho pra doutora pra vir como um consolo também. Sim, Tem uma galera boa aí, doutora, né? Que passou pela mesma história, assim, a história parecida, e que também tiveram a coragem de assumir um propósito diante dessa realidade. É muito legal. Depois você passa o nome pra doutora, acho que sim, você vai gostar de Quero, conhecer. quero conhecer, sim, É com muito bom. certeza. Uma coisa que eu queria começar só pra gente finalizar é o encorajamento à abertura generosa à vida, né? É, você falou um pouco, né, a respeito do método não ser colocado como um método de planejamento familiar, mas também para impulsionar talvez alguém que tenha uma certa dificuldade em engravidar, mas utilizar com esse foco e despertar a generosidade no coração de quem pode ter filho, tenha filhos, né? Queria que a doutora falasse um pouco sobre isso. Tenham filhos, gente. É maravilhoso. É. E tinha até uma das vezes que eu fui lá para os Estados Unidos, uma das fellows do Dr. Hilders, ela estava grávida do terceiro. Não, a primeira vez que eu fui já umas 5 vezes, né? Uhum. Eu sei que na última vez que eu fui, ela já estava grávida do sétimo. E ela falou assim, Carol, as pessoas não entendem, mas é incrível. Parece que quanto mais filho você tem, mais vontade de ter você tem. Porque você vê que às vezes a gente se apega a coisas pequenas e que no fim nada disso faz sentido, né? Então, assim, eu acho que existe uma certa sabedoria nisso, Uhum. né? Assim, óbvio, não consegui viver e experimentar isso na minha vida pessoal, mas eu vejo a dinâmica da família, a dinâmica das mulheres, né? Assim, à medida que elas vão se abrindo e os filhos vão chegando, tudo se acomoda. E só soma, né? Porque não é a lógica do mundo, é a lógica de Deus, né? Uhum. Que é a lógica do amor. Então,
Não é, eu só posso ter 2 filhos, porque senão eles não vão poder estudar no colégio XYZ, porque senão eu não vou poder dar as oportunidades que eu tive, eu quero que eles tenham. Mas, gente, tem que fazer uma abertura, eu acho, nesse olhar, assim, porque não é só isso que conta, né? E o quanto ele vai ser mais feliz, menos egoísta, menos individualista, tendo irmãos para saber Exato. partilhar. E uma coisa que eu vejo, assim, né, muito nítida na minha vida e na vida dos casais que procuram se entregar a essa vontade de Deus, né? Aquela história assim, não é. A gente primeiro quer ganhar na loteria para depois dar o passo, né? Essa também Não não é a existe. lógica de Deus, gente. É assim, você dá o passo, ele dá a graça, né? Primeiro você confia. Porque Deus acho que jamais vai ser invasivo, né? Uhum. Impositivo. Então, assim, primeiro você corresponde ao amor dele, né? E aí ele vai te mostrar o caminho. Então, é isso. Eu acho que também a gente não pode deixar de dizer, né? Ou de deixar essa reflexão que ali no casamento, no altar, né? Porque no fim, vamos lá, acho que muita gente casa na igreja sem necessariamente ser de fato católico, né? Uhum. Exato. Mas assim, é um momento tão emocionante do casamento, o casal ali no altar dando o seu sim, né? As perguntas que o padre vai fazendo, né? Ah, vocês vão estar abertos à vida a ter quantos filhos Deus mandar? Uhum. Sim, sim. Gente, fala esse sim ali, por que não aplica? Né? E refletir o que é esse sim, porque esse sim, as pessoas imaginam de bate-pronto um sim para 20 filhos. Sim. Mas às vezes é um sim para viver a maternidade e a paternidade como Deus quer, que não é o jeito que a gente quer. Glória a Deus. Pode ser um sim que não venha nenhum filho. Uhum. Pode É ser forte um isso. sim que você engravide, aborte espontaneamente. Né? Assim, que dor gigantesca é essa, né? Que algumas mulheres carregam, que já tiveram 7, 8, 9, 10 abortos. E continua dizendo sim. E continua dizendo sim. É tão forte isso que eu vejo ali, a pessoa responde diante de familiares, de amigos, de um sacerdote, diante de Deus. Né? É algo tão forte, você dá o seu sim ali, às vezes você Só que, infelizmente, eu acho que a maioria das pessoas não tem tem noção, né? dimensão Falta da consciência, né? profundidade Exato. do tamanho desse sim. Exato. Então, eu acho que é assim, vamos refletir sobre isso, Uhum. né? E vamos viver o primeiro mandamento, porque o resto. Agora, eu lembrei de outra história aqui, eu vou contar Pode contar. rapidamente, porque eu conheci uma australiana que os pais delas eram abertos à vida. Então ela tinha muitos irmãos e o pai dela era farmacêutico. Tinha uma farmácia e ele não vendia anticoncepcionais dentro da sua farmácia. Meu Eu Deus falo do que céu. testemunho também, não é? Olha que Você olha demais. só, ele é aberto, aí você falou, não, eu não vou ser incoerente de vender algo que eu não concordo, não faz. Então, assim, eu acho que tem muita gente que Maravilhoso. tá dando testemunho e a gente não pode ficar com medo. Seja na área que você tiver, Não, você você sabe que dá a cara a tapa. eu trabalhei na indústria farmacêutica e eu propagava anticoncepcional. Aí quando eu fui fazer a experiência missionária, eu voltei, eu falei, e agora? Não tem como mais eu O entrar que na que eu indústria faço? farmacêutica, eu não sei o que vão me colocar pra propagar. Eu fiquei nesse questionamento também, mas não faz sentido nenhum. Eu ia final de semana pregar contra os anticoncepcionais, na semana eu ir no consultório oferecer. Convencer os médicos, Tá né, de vendo? que aquilo é bom. Todo mundo vai passar por um sim que vai ser provado uma hora ou outra, né? Independente de como a gente espera que seja. Porque a gente meio que cria na cabeça, né? Eu não vou negar Jesus, porque vai chegar alguém Uma arma? com uma arma na minha cabeça e vai falar, negue Jesus. Falando, eu vou falar, não nego. Mas assim, é nessas circunstâncias da vida que o nosso sim vai indo embora. Pedro, por exemplo, Pedro falou que jamais, todo mundo podia negar Jesus, mas ele não negaria. Tanto é que ele nega, ele nem percebe que ele nega. 3 vezes. 3 vezes ainda. Jesus tem que deixar um código ali, uma chave pra ele entender que ele negou, senão ele não tinha nem percebido. Ele tinha negado de passar direto, se o galo não tivesse cantado. Né? E no decorrer da nossa história, na nossa vida, esse sim que a gente diz no altar, por exemplo, ali na hora do matrimônio, a gente nega ele tantas vezes, mesmo tendo um monte de filho dentro de casa. Mesmo, sei lá, não me fechei pra vida, tenho vários filhos. Mas o sim, ele se estende, como a doutora colocou, né? E se eu não tenho, existe a impossibilidade de engravidar, como é que esse sim se firma? É o que você está falando, né? Na coragem de fazer a coisa ser fecunda, mesmo que eu não seja funcional no sentido prático da coisa. Exato. Que demais, doutora. A gente fica muito feliz, viu? Como eu digo e repito, para mim é um florescer de esperança,
ver o médico, um profissional da área da ciência, da medicina, com esse pensamento expandido, consciência a respeito dos valores eternos. Eu fico muito feliz, para a gente foi um presente receber você aqui, né? E eu queria deixar agora um espaço para você ser livre, né? A mensagem que você quiser deixar para as pessoas que nos ouvem, nos escutam agora, eu tenho certeza que vai chegar com fruto de conversão no coração de muita gente que já está, inclusive, dentro da igreja, viu? É o que eu sinto no meu coração. Nossa, eu acho que a gente falou muitas coisas aqui hoje, né? Mas eu acho que o principal é isso, assim, não tenha medo, né? Não tenha medo de estar na contramão do mundo, porque eu acho que os nossos valores são outros e a nossa preocupação tem que ser outra, né? Assim, tá bom, estamos aqui, mas não somos daqui. Exato. Né? Uma vez eu também ouvi de um padre falando assim, nossa, a nossa vida aqui perto do que é a eternidade é uma corrida de 100 metros. Né? Embora às vezes pareça uma eternidade esse tempo aqui, mas é muito rápido, né? Então, assim, que a gente possa ter foco no que realmente importa, né? Assim, por mais que a gente sabe que a gente vai passar por provações aqui, que a gente não vai, né, agradar as pessoas do mundo, mas isso não tem importância, porque se a gente estiver com o nosso foco correto, né, com a bússola do nosso barco ajustada, né, virada para Deus, eu acho que vai ficar muito mais fácil a gente, inclusive, conseguir entender o rumo que a gente tem que dar na nossa vida, né? Tipo, é isso, o que vem em primeiro lugar, né? Às vezes a vida tá tão desordenada que você fala assim, nossa, eu não sei nem por onde começar. Né, começar pelo primeiro, pelo mais importante, né, que eu acho que é Deus, né? Depois pela sua vocação, seja ela qual for, e depois o seu trabalho, né? Mas acho que tudo isso tem que convergir para Deus, porque no fim eu acho que é isso que mais importa, né? E outra coisa que São José Maria Escrivá costumava dizer é sonhais e ficarás aquém, né? Então é isso, quando eu quis fazer medicina, nossa, eu quis fazer medicina porque eu sonhava em ajudar um monte de gente. Mas eu nunca imaginei, né, que eu ia sair de um consultório ali de 46 metros quadrados, o negócio ia crescer, ia começar a tomar a proporção que tá tomando. Vai muito além, assim, né? Isso, quando a gente se faz instrumento, né? A coisa flui, floresce e Deus nos dá infinitamente mais do que o que a gente imaginou, até do que a gente merece. Eu acho que é importantíssimo também a senhora colocar, se tiver o site, página em redes sociais, porque Claro, isso ela tem que falar, ué. eu acredito que muitas pessoas vão querer saber mais. Eu acho que esse podcast, de verdade, assim, ele vai atingir não só pessoas que estavam acompanhando, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ficar instigadas a mandar para outras pessoas terem esse conhecimento. Eu tenho certeza, né? Então, que a senhora Como que encontra, doutora Carolina Delage? Temos o Instagram, Mater Fecunda, e o site materfecunda.com. Maravilha. É isso. Acho que dá para colocar na descrição depois também, ficar A gente acessível coloca. pra todo Então mundo. você também pode procurar aí na descrição do vídeo, vai ter os contatos possíveis da doutora Carol pra você encontrar ela e indicar bastante. Doutora, eu queria deixar uma lembrancinha pra você aqui. Primeiro é da JJ Doceria. A JJ Doceria nos ajuda a acolher os nossos convidados Exato. e entregar algumas calorias pra eles, né? Então, Que delícia! só que ele já vai com a bênção já, então não vai engordar não. Depois você sobe 2 escadas e tá tudo certo. Tá resolvido. Pode comer sem culpa. Eu vou ter sócio, tá tudo certo. Tá, né? Tá ótimo. Partilhado fica mais Que fácil. maravilha. Então é isso, ó, pessoal. Você que não conhece o trabalho da JJ Doceria, é a melhor doceria do Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, chegue junto aí. E a Carol também trouxe um presentinho pra você, a minha Carol. Pra você e pro Éder, ó. Éder, não esqueça de você, que não. lindo. Olha. É pro corpo e pra alma, então. É pro corpo e pra alma. Arrasaram. Obrigada, Espero que vocês obrigada. gostem. Isso foi a Carol mesmo que fez. Gente, tem o nosso nome aqui. Tem uma pitada de carinho em cada uma das bolinhas. Caprichado, olha aí que bonito. Que lindo. Ó, e outra, agora mais que nunca, quando você for rezar seu texto lá junto com o Éder, por favor, lembre do barco, lembre da galera do barco. Na verdade, eu acho que tinha que ter colocado o nome ali no barco, viu? Pra ela não esquecer. Ó. Pra não esquecer. Mas dá Não, pelo gente, barco. eu achei fenomenal essa analogia de Pois vocês, é, gente, chegou aí. demais.
Mas você sabe que o nosso hobby é mergulho, né? É Então a gente mesmo? adora um barco. Você é aventureira mesmo. Você vai lembrar da gente, então, quando você estiver lá. Você vai ver. Ai, que lindas rosas. Nossa, cara, lindo. Obrigada. Obrigada. Ô, Muito doutor, obrigada pelo convite. Agradeço estar aqui. Eu acho que é isso. Se a gente puder mostrar uma outra realidade para que as pessoas possam, pelo menos, se questionar Uhum. sobre as suas escolhas, né? E não levar a vida no automático. Eu falo isso muito para as Exato. pacientes. Eu falo assim: olha, Deus nos deu livre-arbítrio, né? Cada Uhum. um pode escolher o que quiser, É a mas que pergunta, você né? esteja nessa escolha, não por falta de escolha, mas Uhum. por uma escolha consciente. É o jovem rico, faz a pergunta pra ele, né? Não obriga nada. Exatamente. Ô, doutor, tem um costume aqui que já vai virar tradição. Sempre quando vem um convidado aqui no meu barco, a gente pede a ele que indique uma outra pessoa para vir. Né? Então tem alguém que venha com peso de sua indicação. Sempre a gente faz isso. Então, quando você pensa aí, eu vou falar rapidinho dos patrocinadores aqui. Você pensa em alguém aí, a gente quer escutar quem você vai indicar. Pessoal, você sabe que para isso acontecer, então, sempre tem os nossos parceiros que são fiéis, nos ajudam e acreditam no barco. Então, eu queria lembrar aqui para vocês o Araújo Celular, manutenção de celular e utensílio, não, utensílio não, como é que é o nome? Acessórios, né? Acessórios, Acessórios. equipamentos, tudo que você precisar. Dê uma opção em comprar na Araújo Celular, porque você comprando na Araújo Celular, você ajuda o Araújo nos ajudar. Se você está na região de Guarulhos, né, Guarulhos e região, em torno, seu celular quebrou, precisa tocar a tela, alguma coisa, ele faz o serviço a domicílio. Então você pode chamar. Tem o contato aqui na descrição do vídeo, tem o QR Code em algum lugar aí que a edição tá colocando nessa mágica maravilhosa. Então, se for a respeito de celular, chame Araújo Celular. E o outro parceiro também que a gente queria lembrar ele aqui e agradecer é o Jacob Solar. Isso aqui você fala bem. Placas fotovoltaicas. Exatamente, Não é? né? E lembrando, né, que as placas fotovoltaicas, se é a energia solar produzida na sua casa, que gera economia de 95%. Olha só. Isso aqui eu acho que parece até mentira, mas olha só que economia que gera. 95%, doutora, de economia com as placas fotovoltaicas do Jacob, olha só. E a gente tem comentado bastante, até com paróquias, né? Que querem gerar uma economia assim para paróquia, procurem. Jacob Solar, ele vai lá, vai fazer o orçamento, vai mostrar todo o planejamento, ele faz até algo muito interessante. Você manda a conta de energia para ele, faz o cálculo e te manda o que seria a melhor forma de pagamento para você estar fazendo no decorrer de todo o serviço. Então, assim, acho que é um trabalho sensacional. Jacob Solar. Exato. Então, todos esses parceiros que você opta por utilizar o serviço dele, se ajudam no barco a continuar navegando. Exato. Olha só, coisa maravilhosa. Inclusive, essa luz que nos ilumina é da energia solar. Energia solar, isso aqui, Tudo ó. isso aqui funciona a partir de energia solar. A imagem Olha. da doutora Carol tá chegando pra você agora com força da energia solar. Olha Exato. E olha só como tá bonito. só. Ó, que lindo. Tá vendo? Legal. Então, fale aí com o seu pároco, na sua paróquia, sabe, com quem você tiver alcance aí, leve pra ele a sugestão. Exato. Doutora, uma coisa que eu ia perguntar, você faz parte de alguma congregação, alguma coisa, algum movimento específico? Hoje, nenhum movimento. Eu frequento alguns retiros, algumas reflexões da Opus Dei, da obra. Legal. É. Muito bom. Tá, mas aí, quem é a indicação? Inclusive, é uma pessoa de lá, mas eu preciso falar com ela antes. Mas ela é fenomenal, professora de filosofia. Eu acho que ela pode trazer muitas... Exato, a gente quer que a senhora mesmo fale com ela. Muito Eu não espero que eu vou falar, não. Eu falo Legal. com ela. Maravilha. Não pode falar o nome dela, não? Vou falar com a Nazaré. 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 Olha só, Nazaré, se você tá ouvindo isso, atenda, né, essa indicação. A gente é bonzinho. Não é, doutora? São os queridos. Acho Maravilhosos. que bom, então. É isso, então. Fica aí o convite, viu, Nazaré? Tá aqui à disposição o espaço. Será uma alegria te receber. É isso, doutora. Fica aí, então, faz a ponte pra nós. Com certeza. Convida ela pra vir no barco. É isso, então, Nelton. Isso. Fico muito feliz mesmo. Eu só queria colocar algo, né? Que às vezes a gente busca muita referência de algo que a gente faz. E a igreja também deixa referências médicas que foram um exemplo no meio da sociedade, né? Quando a gente pega São Lucas, que era médico, É. São José Moscati, São tem uma José. história tão fantástica, né? Aham. Então, assim, sempre vai ter alguém que veio antes da gente para que nos dê inspiração. Então, principalmente para quem trabalha nessa área, procura a história dessas pessoas, da Uhum. doutora também agora, né? Porque eu acho que eu vejo que é um testemunho e tem que expandir isso, tem que chegar mais pessoas. Santa Gena Beretta Mola Exato, também. exato, Médica, é. exato. Muito bom. Ô, doutor, e fica o espaço também à sua disposição, né? Se quiser divulgar algum trabalho, alguma coisa, eu não sei. Enfim, se a gente puder ajudar de alguma forma, Algo que saiba for que... aparecer, né, no decorrer
O percurso Do aí na percurso. vida da senhora, da vida profissional e tudo, vai estar aberto sempre as portas aqui. É isso. Muito obrigada. Galera, diante disso, eu só tenho uma coisa a dizer pra você. Permaneça no barco, porque fora do barco Não há salvação. é isso.